Todo início de ano, você precisa atualizar o preço-teto das ações da sua carteira e também aquelas ações que estão no seu radar de aquisição, pois somente assim você conseguirá encontrar boas oportunidades. E o que é o preço-teto? Preço-teto é o preço limite, o preço máximo que você irá pagar em uma ação. E se você conseguir comprar uma empresa abaixo do preço-teto, significa que você está adquirindo um ativo com margem de segurança. E por que esse cálculo é tão importante? Não basta comprar uma boa empresa, você precisa saber se ela está em um bom momento. Não basta que a empresa seja boa, ela precisa estar com um preço atrativo. E o primeiro passo é encontrar boas empresas. E vamos iniciar de forma simples. Vamos analisar se a empresa é lucrativa. Parece bobeira, só que muitos investidores trabalham 8, 12 horas por dia para ganhar o seu suado dinheiro e investe esse suado dinheiro em empresas que dão prejuízo, em empresas que estão em recuperação judicial. E se você iniciar com uma empresa lucrativa, com certeza você já estará saindo na frente. E como o dividendo nada mais é que uma parcela do lucro que é distribuída aos acionistas, investir em empresas lucrativas, como eu disse, é o primeiro passo. E quando olhamos para o histórico do Banco do Brasil, observamos que ele está crescendo seus lucros de forma consistente. E é isso que a gente busca, empresas que conseguem crescer o lucro ao longo do tempo. E observando de 2014 a 2023, chegamos a um crescimento de 197% dos seus lucros, um crescimento anual composto de nada mais nada menos do que 11,5%. Um passo simples é muito importante. Se a gente é focado em dividendos, a gente investe o nosso suado dinheiro em empresas lucrativas, até porque se a empresa é lucrativa, está crescendo seus lucros ao longo do tempo e possui uma boa política, uma sólida política de dividendos, é óbvio que a nossa renda passiva irá crescer ao longo do tempo. Eu tenho certeza absoluta que ganhar R$1 de dividendos hoje é bom. Agora, ganhar esses mesmos R$1 daqui 10 anos, com certeza é um péssimo negócio. Por isso, buscamos lucros crescentes. Até porque, quando olhamos para o histórico de dividendos, observamos que esses dividendos são um espelho do seu lucro. O lucro está crescendo e os dividendos estão seguindo o mesmo caminho. De 2015 a 2024, um crescimento de 210%. CAGR, crescimento anual composto de 12%. E analisando esse histórico, observamos que o lucro de verdade não está na compra ou na venda, e sim na espera. E esse estudo mostra a importância dos dividendos para o investidor de longo prazo. E o Banco do Brasil está aqui em segundo lugar, rentabilidade de cada empresa desde 2000 ou desde o IPO com e sem dividendos. Banco do Brasil sem dividendos, 1912. Imagine aqui comigo, R$10.000 teria se transformado em 190 mil. Agora, com os famosos dividendos, retorno de 13.353, esses mesmos R$10.000 teria se transformado em aproximadamente 1,3 milhão. E agora vamos fazer a atualização do preço-teto método Bazin para 2025. E o primeiro passo é chegar à média da empresa, a média do período que a gente quer analisar. E eu gosto de utilizar a média dos últimos 5 anos. E é muito fácil chegar a essa média. Basta pegarmos esse histórico e somar os últimos 5 anos. Pegamos o total que a empresa pagou de 2020 a 2024, somamos esse total e dividimos pelo período que estamos utilizando, 5 anos. É fácil? Sim. E vamos colocar a mão na massa e calcular essa média dos últimos 5 anos juntos. Para calcular a média dos últimos 5 anos, existem duas possibilidades. Pegar o total de dividendos que a empresa pagou durante o ano, ou seja, 2024, o que eu acho que fica muito mais fácil, ou utilizar o total que a empresa pagou durante o exercício. E a gente irá encontrar essa informação no próprio site de RI do ativo. Aqui estamos com o RI do Banco do Brasil, vamos em histórico de remuneração aos acionistas, pegar o histórico da empresa. Ao abrir, teremos esse histórico e a gente precisa somar os valores que a empresa pagou durante o exercício. Dá um pouquinho mais de trabalho, só que não é um bicho de 7 cabeças. Só que eu vou te mostrar o que eu utilizo e que fica muito mais fácil, que é
utilizar alguns sites de análise de ações, como Status Invest, abrir o histórico da empresa, vamos colocar aqui no máximo, e pegar as informações dos últimos 5 anos. Como é o caso de 2020, o Banco do Brasil pagou 73 centavos por ação. Vamos abrir aqui a calculadora, 73,8. Vamos partir agora para o ano de 2021, 1,13. Voltamos para a calculadora, 1,13. Precisamos de 2022 e ele pagou um total de R$ 2,08 por ação, 2,85. Vamos para 2023, R$ 2,28 por ação, 2,287. E pegar aqui o ano de 2024, R$ 2,61 por ação. E aqui chegamos à média. Como você chegou a essa média, bombeiro? Simplesmente somei os valores que a empresa pagou nos últimos 5 anos, de 2020 a 2024, e dividi pelo período, 5 anos. E chegamos a essa média de 1,77. O primeiro passo já foi dado, que é calcular a média dos últimos 5 anos. Agora vamos para o yield estimado. O método prega 6%. Na época que esse método foi criado, os títulos públicos entregavam ali na média 6% ao ano. Vale a pena lembrar que essa estratégia não precisa ser engessada. Muitos investidores falam, bombeiro, somente 6%? Sim, esse é o retorno que a gente busca de acordo com o método prega somente em dividendos. Vale a pena lembrar que o nosso retorno é composto pelos dividendos, reinvestimento dos dividendos e valorização do ativo ao longo do tempo. Só que você não precisa ficar engessado no 6%. Você pode fazer algumas alterações. E muitos falam, bombeiro, os títulos públicos estão entregando aí o cupom acima de 7%. No momento atual. Só que se a gente voltar no tempo, observamos que eles estavam entregando ali na casa de 3, 4%. E conhecendo esse método, com as variações que eu vou te mostrar, com certeza você irá identificar o que mais se encaixa no seu perfil. E vamos iniciar com o método propriamente dito. E agora que possuímos a informação da média, vamos fazer a atualização do preço teto para 2025. Primeiro, vamos lançar o código do ativo. Nessa planilha, a cotação atualiza de forma automática e caso você queira fazer aquisição, o link está aqui na descrição e você terá a sua margem de segurança sempre atualizada, até porque ela faz a atualização de forma automática e com isso você consegue essa informação valiosa, margem de segurança atualizada. Vamos lançar aqui a média, R$ 1,77 por ação, média que a gente calculou anteriormente, e lançar o que o método prega, que é o mínimo de 6%. E o preço teto, o preço limite que a gente irá pagar para buscar esse mínimo de 6% de acordo com a média dos últimos 5 anos é R$ 29,52. E observamos que, de acordo com o preço teto e a cotação atual, o ativo se encontra 18,11 abaixo do preço teto, nos dando uma margem de segurança excelente de 22,12%. Pronto! Calculamos o preço teto de acordo com o que o método prega, de acordo com o que foi difundido no livro Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde, de Décio Bazin. E agora vamos calcular o preço teto com algumas variações. Como eu disse, esse método não precisa ser engessado e você pode calcular de acordo com as suas premissas. A primeira variação que a gente irá utilizar é o cupom do Tesouro Direto. Na época que essa estratégia foi criada, os títulos entregavam na casa de 6%. 6% somente considerando dividendos. Vamos lançar o código da empresa, a média dos últimos 5 anos. Vale a pena lembrar que os títulos públicos sempre sofrem alteração. E nesse caso você terá que fazer aí as alterações, diferentemente do método Bazin, que prega 6%. Abrindo o site do Tesouro Direto, vamos encontrar informações a respeito dos títulos disponíveis. E temos aqui o Tesouro de curto, médio e também longo prazo, que é o Tesouro 2045. Eles estão entregando IPCA mais o cupom. Curto prazo 7,77%, médio prazo 7,49% e o de longo prazo 7,23%. Vamos lançar aqui os 7,23%. Preço teto para buscar o mínimo de 7,23%. E vale a pena lembrar que você pode calcular o preço teto de acordo com as suas premissas. Basta você lançar o seu yield estimado.
Iniciando com esse cupom de 7,23, observamos que o preço teto é R$ 24,00, margem de segurança de 1,35%, diferentemente do método Bazin, que a gente sempre utiliza 6%, aqui sempre teremos alteração. E agora vamos fazer mais 3 variações. E após o cupom de 7,23, vamos chegar ao preço teto para buscar um mínimo de 8% e ele é R$ 22,14, 0,18 acima do preço teto. Essa é uma das estratégias mais conservadoras da Bolsa de Valores, até porque possuímos um fato concreto, os dividendos que a empresa já pagou. Agora, caso você utilize o dividendo projetivo, eu te convido a assistir um vídeo que vou deixar passando aqui no card, que eu te mostro o preço teto projetivo do Banco do Brasil para 2024. E utilizando o preço teto projetivo, ele nos dá margem de segurança em diversos cenários. Vamos partir agora para 9%. Caso você queira salvar esse vídeo ou dar um print, você terá aqui o preço teto em diversos cenários para o ano de 2025. Para buscar 9%, o preço máximo que a gente irá pagar é R$ 19,68, ele se encontra 22,8 acima do preço teto. Agora, para buscar o mínimo de 10%, preço teto fica em R$ 17,71 e ele se encontra 36,4 acima do preço teto. E aí, qual yield estimado você utiliza? O mínimo de 6% que o método prega? O cupom do título público? Ou até mesmo 8, 9 e 10%? Pronto! Já está atualizado o preço teto de acordo com o que o método prega e também eu te mostrei algumas variações e você pode utilizar o que mais se encaixa no seu perfil. Essa estratégia não precisa ser engessada. Bombeiro! Método Bazin é uma estratégia bem antiga? Sim, é uma estratégia bem antiga, como eu disse. Eu considero a estratégia mais conservadora da Bolsa de Valores, até porque já possuímos um fato concreto, os dividendos que a empresa já pagou. Agora, caso você queira outros métodos, o link dessa planilha está aqui na descrição. Possuímos método Bazin, método de Graham, modelo de Gordon, preço teto projetivo, várias estratégias e você pode utilizar a que mais se encaixa no seu perfil. E caso você tenha fundos imobiliários, também possuímos algumas estratégias para fundos de papel, fundos de fundos e também fundos de tijolos. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu comentário, a sua inscrição, para você não custa nada. Agora para mim, para a senhora bombeiro, para a bombeirinha e o bombeirinho investidor, com certeza irá fazer a diferença. Um abraço a todos, um feliz 2025 e que esse seja um ano de muita paz, saúde, alegria e, é óbvio, um ano de muito sucesso, de muitos dividendos e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Um abraço a todos e bons investimentos.